Oiê, tudo bem? Se você tá tentando ser uma au pair pela Culture Care, eu vim contar pra vocês a minha experiência com a primeira entrevista em inglês com a Culture Care. Bom, galera, eu não passei no primeiro teste. Atualmente eu sou uma au pair, então não desista. Se você tá no processo, se você tem entrevista com a galera da Culture Care em inglês, não desista. Bom, gente, o que acontece é que o meu inglês, eu sempre estudei inglês na escola, e eu tinha um inglês, assim, um nível bem básico pro intermediário. E pra quem não sabe, quando você tá no processo de au pair, você vai ter uma entrevista com alguém que trabalha na Culture Care, que vai ser a sua avaliadora. Então ela vai fazer uma entrevista com você e ela vai fazer algumas perguntas em inglês pra saber por que você quer ser au pair, como é a sua história, quais são as suas experiências com crianças. Bom, galera, então eu vim contar pra vocês como que foi, quais foram as perguntas que eles fizeram pra mim, que as meninas fizeram pra mim. Bom, foi uma entrevista online, então quando você tá no processo pra se tornar uma au pair, antes de você ficar online, encontrar uma família, pagar as taxas, você tem que fazer essa entrevista. Eu lembro que eu paguei pra fazer essa entrevista, não lembro ao certo qual foi o valor, mas lembro que eu paguei um valor pra fazer a entrevista. E, bom, foi online, durou muito pouco tempo, começa em português. E aí ela fala assim, podemos ir pra parte do inglês? E aí eu falei, bora, né? E aí o que acontece? Ela perguntou pra mim, basicamente, quais eram as minhas experiências. E sempre tem pergunta surpresa. Então ela perguntou quais eram as minhas experiências, o porquê que eu gostaria de ser uma au pair, quais foram as minhas experiências com criança. E ela perguntou também o que eu gostava de fazer no meu tempo livre, quando era meu aniversário, como era a minha rotina com a minha família, tudo isso em inglês. Então, como é a sua rotina com a sua família? Você gosta disso? Como que é? Qual que é o seu hobby? E aí eu lembro que teve uma pergunta que ela perguntou sobre... Tô tentando lembrar. Uma pergunta de emergência, que sempre tem perguntas de emergência. Então, tipo assim, você tá no parquinho com a criança caiu. O que que você faz? E aí você tem que responder em inglês. E aí eu acho que teve... Não foi essa pergunta, mas foi uma pergunta que ela me fez que eu gaguejei. Como eu tava muito nervosa, eu tava falando inglês, eu gaguejei, e aí eu respondi em português. E aí ela falou assim, aí na hora que finalizou, ela falou assim, Letícia, eu vou te mandar um e-mail falando qual é o seu nível e não sei o que, mas muito obrigada. E aí depois eu recebi um e-mail falando que eu não tava preparada ainda, que o meu inglês tava um nível muito baixo e que eu deveria praticar mais um pouco, que depois a gente tentaria de novo. E aí eu fiquei, eu acho que 1 mês ou 2 meses treinando só as perguntas. Então, se você vai fazer algumas perguntas pra você treinar, que foram o que fizeram pra mim. É claro que muda, né? Elas não vão fazer sempre as mesmas perguntas. Mas uma das perguntas é a pergunta de emergência. Então, treina a pergunta de emergência, que com certeza vai perguntar se a criança caiu. Ou se a criança se perdeu no parquinho, o que que você faz? Ou se a criança bateu a cabeça. Sempre tem que responder o que eu respondia. I will call 911 and call for the parents. Entendeu? Então você pode falar isso, ou você pode falar First AD. First AD? Acho que é. Não é First AD. Acho que é. Primeiros socorros. Então, você tem que treinar. Então, você vai escrever no papel a pergunta. Então, quais são seus hobbies? Tudo isso em inglês. Aí você responde em inglês e vai treinando no espelho. Por que você quer ser uma au pair? Com certeza vai perguntar. Então, vai treinando essa resposta. Quais são suas experiências com criança? Pergunta de emergência, né? Caso de machucar. O porquê que você quer ir para os Estados Unidos. Se é difícil para você ficar longe de casa. Então, vai treinando, vai escrevendo, no geral, todas essas perguntas. E vai respondendo elas, vai praticando, praticando. E quando chegar a entrevista com a galera da Culture Care, fica calma, respira. Faz a frase na cabeça. Não tem problema você demorar um pouco pra responder. Então faz a frase na cabeça, responde na cabeça, depois você manda. Depois você responde a pessoa, fala com calma. Então, é isso. Se você tentou uma vez, 2 vezes, não deu certo, continua. Não desiste. Porque tem que persistir quando é seu sonho, porque no final vai valer a pena. Se você tá nesse processo, se você precisa de alguma ajuda, você pode mandar uma mensagem pra mim, se você quer treinar algum dia, ou se você precisa de ajuda, seja lá o que for, manda uma mensagem pra mim aqui nos comentários e eu vou tentar te ajudar, tá bom? E espero te ver em breve. Obrigada, beijo!